2 de dezembro de 2015, o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, aceita o pedido de impeachment de Dilma Rousseff, assinado pelos juristas Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal. Apesar de a denúncia incluir a corrupção na Petrobras, o processo ficou limitado às pedaladas do Plano Safra e a 4 decretos de crédito suplementar editados em 2015, sem autorização do Congresso. 17 de abril de 2016, a Câmara autoriza a abertura do processo. 12 de maio, o Senado decide afastar a presidente Dilma numa sessão que durou mais de 20 horas. 8 de junho, tem início a etapa de investigação. A comissão do impeachment ouve 44 testemunhas, além do advogado da defesa, José Eduardo Cardoso, representando a presidente afastada, que preferiu não comparecer à comissão. A fase de inquérito teve ainda uma perícia nos documentos do governo federal. A conclusão? 3 dos 4 decretos orçamentários descumpriram a meta. Quanto às pedaladas, Dilma não seria responsável pelo atraso nos pagamentos devidos ao Banco do Brasil. E sobre o impeachment, nós conversamos com as senadoras Ana Amélia e Gleice Hoffmann. Obrigada por comparecer, 2 senadoras falando sobre política, um tema que muitas vezes é eminentemente masculino, mas fico muito feliz de ter 2 mulheres aqui discutindo esse assunto. Senadoras, por que, na visão das senhoras, o processo de impeachment chegou ao Congresso e caminhou aqui, né? Nós temos vários motivos apontados por analistas políticos. A análise técnica do TCU, que reprovou as contas de 2014 e apontou pedaladas e decretos em 2015, manifestação nas ruas, crise econômica, inabilidade política nas relações com o Congresso, atuação pessoal de Eduardo Cunha. O que pesou mais? Começamos com a senadora Ana Amélia. Olha, eu penso que, no meu caso, foi o parecer do Tribunal de Contas da União, uma insatisfação generalizada também das ruas, mas nós aqui não estamos julgando as ruas, a manifestação, nós estamos julgando um processo que tem que ter um fundamento e uma base legal. Está previsto na Constituição e precisa ter um motivo para justificar o crime de responsabilidade, as chamadas pedaladas fiscais e não a aprovação do Congresso por decretos necessários que fosse esse o procedimento adequado. Então, esse o foco que nós estamos, eu pelo menos, estou buscando ter para que esse julgamento, mesmo sendo um julgamento político, ele tenha um fundamento técnico para justificar a sociedade. Por que estamos fazendo isso? Senadora Gleice. Esse é um processo eminentemente político. Ele não tem base jurídica nem constitucional. Por isso, desde o início, a gente tem dito que é um golpe parlamentar. Foi aberto pelo presidente Eduardo Cunha, da Câmara dos Deputados, numa manifestação de ser contra a presidenta Dilma. A gente tem dito até que ele queria se vingar dela, porque não teve apoio dela como candidata a presidente, tiveram várias ações de enfrentamento, tiveram as pautas bombas, a presidenta também fez com ele várias disputas e tentaram colocar para dentro da denúncia questões que pudessem dar base a um processo de impeachment, porque nós estamos no presidencialismo. Para afastar um presidente da República tem que ter crime de responsabilidade. Não é crime de responsabilidade problemas na economia, nem tampouco é crime de responsabilidade e crise política. Então, colocaram para dentro do processo situações que pudessem dar base a isso. E ele aceitou e abriu o processo e o Senado da República afastou a presidenta. Nós estamos vendo agora na perícia que o que está sendo colocado como base para afastar a presidenta, para ter um impeachment, está sendo questionado pela própria perícia que foi contratada, que foi designada pela comissão. Essa questão do crime de responsabilidade é uma pergunta que os senadores vão ter que responder, né, agora em agosto. Então, onde está o crime de responsabilidade? Agora, começando com a senadora Gleice, para a gente sempre ter essa alternância. Pois é, eu pergunto, onde está o crime de responsabilidade em 3 decretos que ficaram ali? Porque, em termos de pedaladas fiscais, que é o atraso do pagamento da subvenção dos juros no Plano Safra, não tem ato da presidenta, não tem assinatura, ela não era responsável pela gestão e administração desse processo, era o Conselho Monetário Nacional, com o Ministério da Fazenda, com o Ministério da Agricultura. E agora, semana passada, o Procurador da República, responsável por dar parecer na ação penal sobre as pedaladas fiscais, entraram, né, teve uma ação penal, tem uma ação penal em curso sobre isso, disse que as pedaladas não se constitui crime. Ele estava analisando a situação do BNDES, que é similar, idêntica do Banco do Brasil, também a pagamento de subvenções e subsídio a juros. E já disse ele que, se for analisar
a do Banco do Brasil também vai dizer que não é crime. Então, se não é crime, não teve ato dela, não pode constar do processo. E os decretos? Começaram com 6 decretos. Aí 2 decretos já caíram lá na Câmara. Ficaram 4 e agora restaram 3. É por 3 decretos que nós vamos caçar a presidente da República? Senadora Ana Amélia. A defesa da presidente insistiu muito numa carta que a diretoria do presidente do Banco do Brasil encaminhou à comissão especial para dizer que não tinha nenhum documento assinado por ela na questão dos financiamentos do Banco do Brasil no Plano Safra. Ora, eu cheguei à conclusão, quando houve a insistência em relação a esse documento, que nós vivemos sem saber uma monarquia, em que a presidente reina, mas não governa. A presidente é uma rainha que reina, mas não governa. É inacreditável imaginar que a presidente mande uma carta ou mande uma ordem ao Banco do Brasil quando tem uma subordinação. O Banco do Brasil é o Ministério da Fazenda. E quem é subordinado ao Ministério da Fazenda? É a presidente da República. O presidente da República tem a responsabilidade constitucional exatamente por essas coisas, por todas essas demandas que nós estamos discutindo, estão previstas na Constituição como responsabilidade da presidente da República. Então, todo esse conjunto de responsabilidades nós estamos examinando em relação a esse caso. A acusação fez uma relação entre as pedaladas, os decretos e a crise econômica. Que relação é essa? 11 milhões de desempregados, uma situação de inflação alta, chegando quase em 2 dígitos, taxa de juros mais altas do mundo, uma desorganização no setor energético e ainda, veja só, não foi incluído, e foi aí o algoz que a defesa argumenta, que foi Eduardo Cunha, ele retirou aquilo que talvez fosse o fundamento mais grave, mais agudo, que foi o problema da Petrobras. Então, ele retirou do processo do impeachment a questão da Petrobras. E a Petrobras, a gente está vendo hoje a séria sucessão de problemas gravíssimos que levaram à falência, praticamente. Eu não diria a falência, que é um patrimônio dos brasileiros, mas problemas graves na Petrobras, desativação de projetos muito importantes, como o Polo Naval no Rio Grande do Sul, que foi extraordinário. E um projeto, um sonho que se transformou em pesadelo. Retirou a Petrobras porque senão não configuraria crime de responsabilidade. A Constituição é clara em delimitar os crimes de responsabilidade. São crimes contra o orçamento público, as finanças públicas, a responsabilidade fiscal. Então, por isso que ele retirou e tentou colocar esses outros decretos e também as pedaladas para tentar justificar. E nós, desde o início, dizíamos isso não é suficiente, porque a discussão política ou o julgamento político, seja pela Petrobras, pela economia ou por qualquer outra situação de gestão de governo, é feito pelas urnas. Esse é o sistema presidencialista, não é feito por um voto do Congresso Nacional, como está sendo feito agora. Se fosse o parlamentarismo, estaria corretíssimo. Basta-se a primeira-ministra, no caso a presidenta, que estaria na figura de primeira-ministra, porque ela não está tendo a confiança do parlamento. Não é o caso. Então, por isso que a gente diz que não tem base constitucional. E dizer que esses decretos, essas pedaladas são a fonte, a causa da crise econômica, é desconhecer que nós vivemos numa crise num mundo globalizado e que a crise é global. Nós assistimos à crise da quebra do sistema financeiro de 2008, quebrou um banco nos Estados Unidos, o Lehman Brothers, quebrou quase toda a Europa. Você acha que o Brasil ia ficar imune a isso? Os nossos desempregados aqui têm muito a ver com a crise financeira. A taxa de juro aqui subiu porque nós tínhamos que dar guarida para que os investidores não fossem embora. E não foi porque a presidenta Dilma quis, não, porque a presidenta Dilma batalhou muito para que o juro ficasse em 7,25 ou até menos, e não conseguiu. Nós discutimos um argumento da acusação, agora vamos discutir um da defesa, que é o de que o presidente Fernando Henrique Cardoso e o presidente Lula também editaram decretos, fizeram pedaladas, sem que houvesse qualquer advertência do Tribunal de Contas da União e que haveria uma mudança na atuação do TCU. O que aconteceu? Não houve a devida advertência do governo Dilma, do TCU ao governo Dilma, ou houve negligência do governo Dilma a essa advertência que foi feita pelo TCU? Senadora Gleice. O TCU mudou o seu entendimento e no que mudou o entendimento cobrou uma postura diferente da presidenta Dilma. Nessa questão do Plano Safra, é óbvio que a presidenta Dilma ela é responsável pelo país, é responsável pela presidência, mas ela não pode ver todos os atos que acontecem em suas autarquias, nas instituições, ser responsabilizada objetivamente. É um sistema complexo de decisão. Por isso nós temos as responsabilidades de ministros, de presidentes de banco.
Então, quem tinha a obrigação de cuidar disso era o Conselho Monetário Nacional, o Ministério da Fazenda e o Ministério da Agricultura, desde 92. E sempre teve esses problemas de atraso, a partir de 2008, inclusive crescentes. O TCU nunca falou nada. Disse que descobriu isso em 2014 e 2015 e quando alertou já penalizou a presidenta. Os decretos, a mesma coisa. Em 2009, o presidente Lula mandou para o Congresso Nacional a alteração da meta fiscal aqui, do orçamento. E antes do Congresso alterar, editou decretos suplementares, tal qual a presidenta. O relatório do Tribunal de Contas da União, aprovado nessa casa depois, dizia reconhecer que tudo bem, que os decretos estavam legais. Então, como pode mudar o entendimento e depois cobrar da presidenta no ano que muda o entendimento? Eu espero ter o mesmo tempo de agora brigar Sim. como nós brigamos na comissão. Dizer o seguinte, a senadora Gleisi Hoffmann, com a sua competência e preparo, ela, na resposta anterior, fez uma referência à questão das urnas, da relevância das urnas, nesse processo e que a política, que aqui é um julgamento político e que não tem fundamento jurídico. Eu queria lembrar, senadora, que talvez aí resida exatamente um dos pontos que fez com que 6 milhões de brasileiros fossem às ruas no dia 13 de março deste ano, para mostrar uma indignação, porque a campanha eleitoral da reeleição em 2014 foi uma garantia e uma promessa de um país que não era o que nós vivíamos. E a reeleição que foi feito, o que fosse necessário, vamos fazer o diabo para ganhar a reeleição, isso foi realmente, penso, a maior agressão à população brasileira, que garantiu a reeleição da presidente afastada Dilma Rousseff. Não há como negar o aspecto político desta frustração que se fez manifestar nas ruas do Brasil inteiro em relação ao que aconteceu. Foi uma mentira para o eleitor que acreditou que aquilo ia acontecer, que teríamos mais especialidades, não só mais médicos, que teríamos uma pátria educadora e não tivemos, e que hoje está se vendo a herança deixada por isso, com programas muito importantes como ProUni, FIES, Pronatec, que estão carecendo de recursos. Gastou-se muito, mas gastou-se muito mal. E esse é o preço que nós estamos pagando agora. Vamos falar sobre a perícia. Se por um lado ela apontou que Dilma não tem relação direta com as pedaladas, apontou a responsabilidade da presidente afastada na edição dos decretos. A defesa usa um lado do argumento que é favorável à sua tese e a acusação usa o outro lado. Mas eu gostaria que as senhoras comentassem os dois lados. A perícia, de fato, desequilibrou essa relação e favoreceu algum dos lados? Senadora Ana Amélia. Na verdade, vai ser como você disse. Eu acredito que a perícia confirmou as minhas convicções e a convicção da maior parte dos senadores que integram essa comissão especial, em relação àquelas irregularidades que foram apontadas no parecer do Tribunal de Contas da União ao rejeitar as contas da presidente afastada. Então, não tenho dúvidas a respeito dessa fundamentação técnica da perícia feita pelos 3 técnicos do Senado Federal, que foram extremamente claros em relação aos procedimentos inadequados e irresponsáveis da presidente afastada. Acho que a perícia deixou clara a tese da defesa. Tanto é que, na abertura do programa, a narrativa é: a presidenta não tem responsabilidade sobre as pedaladas, é a leitura que todos fazem do resultado da perícia, e 3 decretos só que são de sua responsabilidade. Vamos lembrar que nós começamos com 6 decretos, caíram para 3 decretos, e a presidenta não tem nenhuma assinatura na perícia. E mais do que isso, o Ministério Público Federal disse que não é crime, as pedaladas não são operações de crédito, portanto não se constituem crime. Quem é que tem a prerrogativa de dizer o que é crime ou não no nosso país? Não é esta casa, não é o Tribunal de Contas, é o Ministério Público, é prerrogativa do Ministério Público. Se ele diz que não é crime, não é crime. Nós temos que ter a obrigação de trazer esse promotor aqui, esse procurador, antes da leitura do relatório do senador Anastasia, para saber, de fato, como ele está vendo esse processo. E os decretos são 3. A presidenta assinou? Assinou. Mas em todas as exposições de motivos que foi para ela assinar, assinadas pelo ministro do Planejamento e por técnicos da Fazenda, diziam que os decretos estavam legais, não tinham problema nenhum em relação à meta. Se eu sou presidente e recebo isso do meu ministro, você acha que eu vou questionar? Encerramos este bloco e voltamos em instantes para falar sobre as expectativas para a votação final do impeachment em agosto.